Olá, boa noite. Eu sou a jornalista Adriane Werner e estamos iniciando agora a live da BRH Paraná. Mas hoje vamos tratar especificamente da importância do departamento, da atenção das pequenas e médias empresas para a área de recursos humanos, para a área de gestão de pessoas. Cada vez mais nós percebemos que as pequenas e médias empresas, com o avanço tecnológico, podem fazer frente às grandes organizações e hoje em dia esta concorrência já não diferencia mais quem é a pequena empresa, quem é a média empresa, quem é a grande empresa. E este é o foco desta nossa conversa, desta nossa live de hoje. Está aqui com a gente a Sheila Minsky. Muito boa noite. Boa noite, Adriane, tudo bem? Tudo ótimo. Tá joia. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Sheila Minsky, sou consultora de recursos humanos e voluntária da BRH. Eu gostaria de apresentar para vocês o nosso palestrante do dia. É o Adeildo Nascimento, que é palestrante, consultor e professor em diversos temas de desenvolvimento de pessoas e recursos humanos. A Adeildo tem mais de 30 anos de experiência em empresas como GVT, Bosch e HSBC. Atualmente é diretor de Pessoas e Cultura no Madeira e também diretor da BRH Paraná. Muito boa noite. E, Adeildo, eu gostaria já de cara começar com você com uma pergunta, ok? Qual é a importância da gestão de pessoas em todo esse contexto e por que as pessoas devem se preocupar nesse momento, as empresas devem se preocupar tanto com o capital humano e com a cultura organizacional? Você pode nos ajudar? Já te dando boas-vindas para essa live. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês e um prazer estar aí com vocês também. Legal a gente usar a tecnologia a nosso favor e embarcar de vez com a BRH nesse momento digital do mundo, né? Então, muito legal estar aqui com vocês. A gente vai falar hoje sobre essa pergunta da Sheila, talvez se resuma em tudo que a gente vai discutir um pouco hoje sobre como estruturar o RH em pequenas e médias empresas. Antes da gente começar, eu só queria falar um pouquinho, acho que aqui a torcida que está aí, ou o pessoal que está do outro lado, de alguma forma tem vínculo com recursos humanos e gestão de pessoas, ou seja, todos nós torcemos, de alguma forma vivemos gestão de pessoas. E hoje a gente está, por que a gente colocou esse foco em pequenas e médias empresas? Porque eu acho que nunca a gente teve tanta chance, uma janela de oportunidade para desenvolver a cultura organizacional e a gestão de pessoas no mundo das pequenas e médias empresas. O ponto é que hoje, na minha opinião, tecnologia, eu posso dizer que já é uma commodity, ou seja, cada vez mais todos nós temos acesso à tecnologia e tecnologia de ponta. Isso aqui que a gente está vivendo é um reflexo disso. Smartphones, computadores, câmeras, numa velocidade cada vez mais absurda. Isso que a gente ainda vai receber o 5G, que é a nova tecnologia de transmissão de dados que deve estar no mundo nos próximos anos aí, que vai aumentar em quase 100 vezes o que a gente já tem hoje. Dinheiro também é uma commodity, porque nesse mundo que busca oportunidades de negócios na mesma velocidade do crescimento digital, se você tem uma boa ideia, um bom plano de negócios, está cheio de investidores querendo colocar dinheiro em coisa boa. Modelos e processos de estratégia, governança, eles também são cada vez mais commodity. Os grandes escritores, os grandes livros, os grandes gurus e papas da gestão hoje estão disponíveis para qualquer pessoa em modo gratuito, até os mais preguiçosos podem usar audiobook se não tiver preguiça de ler, né? Então, no final das contas, definitivamente o capital intelectual, o capital humano começa a ser o grande diferencial. Há uns dias atrás eu estava discutindo sobre a questão do RH estratégico. Eu acho que nunca a gente teve a real chance e oportunidade de lidar com gestão de pessoas num nível estratégico como a gente tem hoje em empresas de qualquer tamanho, né? O outro ponto, antes da gente entrar nos aspectos mais práticos, tem a ver com o desenvolvimento da área de gestão que precisa se transformar numa área de cultura organizacional. E por que isso? Porque a questão transacional, a questão processual, ela sim é que está sendo transferida para a automatização e para a tecnologia. Cultura é a única coisa que tem link com o humano.
todo o resto não. Então nós, de pessoas e cultura, ou de recursos humanos, temos que obrigatoriamente ocupar o nosso lugar na cultura das empresas. E aí, para mim, é o grande pulo do gato, a grande sacada de que pessoas ou profissionais que exercem essa função em empresas de qualquer tamanho têm a sua grande oportunidade. Quando você pega uma área de gestão de pessoas, né, e você deixa de ser transacional e começa a trabalhar sobre a ótica do capital intelectual e da gestão do humano, e é isso que a BRH prega, tudo aquilo que só o humano é capaz de fazer, se você sentar como profissional, como empresário, como dono de empresa, nesse ponto específico, que é a gestão da cultura da organização e tudo aquilo que tem a ver com o ser humano, essa é a grande oportunidade que nós em RH temos para desenvolver isso em empresas de qualquer tamanho. Então, o meu foco aqui, a gente depois vai para as perguntas, a gente já recebeu algumas de antemão, vocês podem ir mandando outras, porque eu acho que o legal da live é o nosso bate-papo depois, que a gente vai recebendo as perguntas e a gente vai focando mais na necessidade de todo mundo. Mas eu gosto de sempre dizer que cultura é coisa de humano, e uma vez que cultura é coisa de humano e só de humano, focar na cultura é o grande pulo do gato nosso. E quando a gente fala em cultura, tem 3 princípios básicos que eu gosto, direciono minha carreira, o jeito que eu faço gestão nas empresas, o jeito que eu atuo como consultor, cuidando de 3 grandes pilares da cultura, que é a metodologia Walk the Talk, que foca em símbolos, sistemas e comportamento dos líderes. E se a gente for focar nisso para uma pequena empresa, é bem simples de você entender como é que você estrutura uma área de gestão de pessoas e cultura organizacional numa empresa pequena ou numa empresa média, e serve para uma empresa grande também. Primeira coisa, a comunicação hoje nunca foi tão fácil como era no passado. Então, quando a gente fala de simbologia atrelada à cultura organizacional, ou o que o mercado costuma chamar de employer branding, numa pequena empresa, ela tem muita vinculação com o dono. No final das contas, o dono, o empresário, o fundador, ele é o espelho da cultura da empresa dele. O jeito que ele se comunica carrega o jeito que a empresa também se comunica. E aqui já vai uma grande questão que é polêmica, que define talvez o teu futuro profissional. Eu digo o seguinte, numa pequena empresa, se o dono, se o empresário que montou essa pequena empresa, se ele não acreditar que a gestão de pessoas e a gestão da cultura organizacional dele não é importante, se você é um profissional que trabalha numa pequena empresa, eu digo que você talvez não, eu acredito nisso, você não vai ter sucesso nenhum. Porque cultura organizacional, ela é feita top-down. Se o gestor não quiser, nesse caso, se o dono não quiser, dificilmente uma área é estruturada. Então, tem a vantagem e a desvantagem de você trabalhar numa pequena empresa. A pequena empresa, quando o dono quer, as coisas acontecem de uma maneira absurdamente rápida, e aqui talvez seja a grande oportunidade que a gente tem. E já respondendo algumas perguntas que a gente até recebeu previamente, que é o seguinte foco. As pequenas empresas hoje têm acesso à tecnologia, à comunicação, para construir um employer branding, ou ser uma fonte de atração de pessoas que no passado não se tinha. No passado, só as grandes empresas tinham condição de comunicar, e hoje não. Hoje, as mídias sociais, toda a tecnologia que a gente tem envolvida hoje, empodera o indivíduo, e empodera também a pequena empresa. E essa pequena empresa, tendo dentro da sua gestão um dono, um fundador, ou algum diretor que entenda isso já potencializa. Agora, se você, do mesmo jeito que potencializa, ele também impede qualquer possibilidade de desenvolvimento. O que normalmente se deve fazer, ou qual que é a minha opinião, se você é responsável por uma pequena empresa e você quer que o dono, o fundador ou o diretor dessa empresa desenvolva uma área de gestão de pessoas? Você vai ter que trabalhar com ele, num programa de mentoring, num programa de coaching,
num programa de desenvolvimento de liderança específico para aquele dono, para aquele fundador, para que ele comece a entender os outros aspectos da gestão de pessoas, que tem a ver daí com os sistemas. Então, uma vez que eu vou trabalhar na comunicação, que eu sou um bom empregador, que eu me preocupo com as pessoas, eu tenho que dizer isso em termos de formas de sistemas. Eu separei basicamente os sistemas principais de gestão de pessoas. Primeiro, seleção. Como é que eu atraio as pessoas para trabalhar comigo? E depois, como é que eu retenho elas? Como é que eu reconheço? Como é que eu recompenso essas pessoas? E aqui é importante a gente falar sobre o movimento que está acontecendo hoje com startups. Empresas que muito pequenas que eram, da noite para o dia, crescem de uma forma veloz, baseada em tecnologia e capital humano. Então, como é que uma empresa pequena tem condição, por exemplo, de competir com uma grande multinacional na atração de um talento, por exemplo? As pequenas empresas só vão conseguir fazer isso se elas remunerarem ou recompensarem, reconhecerem as pessoas baseado na criação de valor e não no cumprimento de tarefa. É por isso que pequenas empresas, hoje, médias empresas que estão se dando muito bem, têm programas de remuneração que no passado eram, assim, exclusividade das grandes empresas. Por exemplo, stock options, phantom stock options, bônus diferidos. O que é isso? Você pode pesquisar um pouco mais, a gente pode depois em algum momento entrar com mais detalhe nessa questão. Mas se você tem uma boa empresa, se você tem um dono que entende muito do capital humano, acredita que o futuro é baseado no capital intelectual, e ele quer atrair capital intelectual, considerando que dinheiro é commodity, que tecnologia é commodity, ele não vai conseguir atrair essa pessoa pagando simplesmente um salário na média de mercado. Vocês concordam? Porque a multinacional vai ganhar de disparada. Você não consegue competir com uma multinacional em termos de pacote de remuneração. Mas, curiosamente, as pequenas empresas hoje, as startups, elas conseguem atrair pessoas que são extremamente aventureiras, arrojadas, criativas, inovadoras. Que se movem por desafios. E que querem trabalhar criando valor. Elas querem dedicar o capital intelectual delas para criar valor. Ou seja, nunca antes as empresas pequenas tiveram uma possibilidade de atrair pessoas talentosas como hoje. Porque se a tecnologia é commodity, o dinheiro é commodity, você tem que colocar o capital intelectual como referência. Como é que você reconhece isso? Isso aí, a maneira de reconhecer hoje, ou seja, as empresas que crescem, elas trabalham com equity. Então, o que é equity? É algo que pode ser escalável, vendido, distribuído, compartilhado. Por isso tem uma dificuldade, às vezes, nas empresas, né? Porque tem um monte de empreendedor, e nós, de recursos humanos, também temos um pouco dessa característica de sermos consultores. Um consultor é uma empresa, ele não é um equity, ou seja, só funciona se ele estiver junto, só funciona se ele participar, se ele for na reunião. Um equity é uma medida de valor que pode ser replicada, que pode ser vendida, que pode crescer, que pode escalar. Então, se você tem um dono que acredita nisso, esse dono provavelmente vai trabalhar para selecionar pessoas que tenham essa característica. Por isso que eu falei que se você é um profissional de recursos humanos hoje, numa pequena empresa, e que tem um dono, um empreendedor, um empresário que não acredite nisso, minha sugestão para você, ache uma outra empresa para você trabalhar. É melhor, assim, é polêmico, assim, mas eu acho que é melhor você ser um analista numa empresa que valoriza capital humano e intelectual, que tem essa visão, do que você ser um gerente de recursos humanos numa pequena ou média empresa, onde o dono e o empresário definitivamente não acreditam na gestão do capital intelectual, ou acreditam que o capital intelectual é o diferencial da empresa dele. E é por isso que nós, aqui também da BRH, estamos preparando um marketplace de produtos, serviços e soluções para que os profissionais de recursos humanos que trabalham em pequenas e médias empresas tenham um acesso a uma gama enorme de produtos, serviços e solução para apresentar para um gestor de pequena e média empresa. Porque, invariavelmente, as grandes empresas têm isso todo esse arcabouço de ferramentas tal, disponível no dia a dia dela, uma área de recursos humanos imensa, com pessoas para fazer tudo.
Mas se você é um profissional que trabalha numa pequena e média empresa, você precisa de ajuda. E essa ajuda está cada vez mais acessível, barata e escalável, né? Então, símbolos, sistemas, comportamento de líderes. É por isso que eu digo sempre, e volto ao ponto, é atrelado totalmente ao dono da empresa, ao empresário, porque nas pequenas e médias empresas, normalmente nós não temos executivos, mas nós temos donos, nós temos fundadores, então nós temos pessoas que estão nos primeiros passos de uma vida, de uma carreira corporativa, que entendam um pouco mais dos atributos de uma gestão profissional de recursos humanos. Então, assim, o resumo da ópera para a pequena empresa é que você só estrutura uma área de gestão de gente e recursos humanos se o dono acreditar nisso. Só que se ele acreditar, o potencial da sua empresa é absurdamente, o potencial competitivo dessa empresa é absurdamente maior do que uma grande empresa hoje. E para se movimentar demora demais, depende da decisão do headquarter. É por isso que na era digital, pequenas empresas com uma gestão agressiva de capital intelectual e empoderadas com a tecnologia ameaçam grandes negócios. Por isso que empresas criadas numa garagem conseguem causar disrupção num mundo extremamente grande, onde você tem gente que domina o mercado, porque eles apostam em capital intelectual e tecnologia. Considerando que a tecnologia está cada vez mais barata, o capital intelectual é o que manda. E elas conseguem ser ágeis, né? Total. A agilidade está no fato de ela ser pequena, que ela consegue se tomada de decisão. Que é uma das coisas que atrai, inclusive, esses jovens que querem estar mais próximos de quem toma a decisão, de quem tem a estratégia. Uma coisa que, normalmente, às vezes, pelo tamanho da empresa, não suporta essa acessibilidade. Então, assim, respondendo também o outro lado, assim, se o dono ou o empresário não tem a vontade de fazer isso, saia fora. Mas, do outro lado também, eu acho uma oportunidade muito grande para uma pessoa que é um profissional de gestão de gente, ou de cultura organizacional, de RH, de ir para uma empresa dessa. E a gente já tem várias pessoas participando aqui do nosso chat. E o José Nascimento está com uma super participação aqui, obrigada, Zé Nascimento. E ele diz, por exemplo, sobre o papel do dono, olha que bacana, ativista da marca, da empresa. Este é o novo termo para o líder ou dono inspirador. Acredito que isso seria um caminho para uma pequena empresa ganhar espaço e reconhecimento. É isso aí, o José aqui, obrigado, José. Ele resumiu bem. Eu costumo usar o termo eu presa, mas justamente para vincular o quanto hoje o capital intelectual faz a diferença no mercado. Você pode começar com uma pessoa, e se essa pessoa tiver claro que ela tem que atrair gente, ou atrair capital intelectual, ela consegue turbinar o negócio dela numa velocidade absurda. Tanto que, se você for olhar nos investidores hoje no mercado, que são os investidores anjo, muito além da ideia, do plano de negócio, eles procuram e fazem um assessment muito minucioso no perfil do empreendedor. Se eles identificarem que um empreendedor tem essa veia em termos de capital intelectual e tecnologia e tem a capacidade de se replicar como líder nos outros, ou seja, você cria um equity e você consegue desenvolver, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, eu creio que o nosso tempo já está puxando aí para a interação com esses nossos ouvintes, né, que estão aqui online conosco. E eu gostaria de agradecer já, nesse momento, as pessoas que já tomaram a iniciativa e nos enviaram algumas perguntas. Então, nós vamos começar com essas perguntas. Tudo bem, Adriano? Bom, nós temos aqui a Márcia Moraes com uma pergunta para você, Adriano. Tá. Qual é o principal risco para as pequenas e médias empresas ao demorarem nas decisões de desenvolvimento? O que você pensa sobre isso e pode contribuir com a gente que está online? Então, assim, quanto mais tempo se passa, mais oportunidade se perde no mercado. A gente provavelmente vai voltar a viver um período, se Deus quiser, um período de bonança no Brasil de novo. Oremos. Mas você tem uma janela, que é o chamado time to market, onde algumas empresas se lançam, investem mais. Olha a situação que a gente está vivendo no Brasil hoje, com uma taxa de juros baixando cada vez mais,
você, assim, vale mais a pena o dinheiro voltar para a esfera produtiva do que ficar no banco. Muito legal. Só que o pequeno empresário, se ele não toma a decisão de investir em capital intelectual nesse momento, com a tecnologia turbinando, ele simplesmente está fora do mercado. Quanto mais tempo ele demorar para tomar essa decisão, mais rápido ele deixa de existir. Se as grandes estão sendo ameaçadas por pequenas empresas que investem em capital intelectual e tecnologia, pequena nem nasce, na verdade, né? Não, mas eu acho interessante, desculpa, imagina, que não é só investir em capital intelectual, é ter a consciência de que ele é capital intelectual. Total. Aí eu presa, né? Você tem que ter o mesmo sentimento. Assim, como é que eu presa me transformo num equity, né? E é uma coisa interessante, né, nessa vida de consultora, nos últimos anos, inclusive, dentro desse processo que nós vivemos aí com crise, com todo esse cenário, eu pude observar, a partir da minha entrega, em vários projetos de desenvolvimento, onde algumas empresas já têm essa preocupação e, no momento de crise, investiram em desenvolvimento, porque acreditam que ter pessoas melhores e com maior capital humano pode, inclusive, influenciar diretamente nesse momento que se chama crise. Tem estudos nesse sentido, Sheila, muito bem colocado, depois do subprime nos Estados Unidos, em 2008, que se você, como nós, de recursos humanos, tinha uma máxima no mercado. Em termos de crise, se corta a verba de desenvolvimento. Que é o maior... Isso aí. As empresas que já enxergam o capital intelectual como o grande ativo delas, e tem levantamentos bacanas de empresas que, durante a crise nos Estados Unidos, investiram em capital intelectual. Essas, depois que a economia retoma, o crescimento delas é exponencial comparado com as outras. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas eu tenho sentido um pouco disso, sim. Eu trabalho especificamente com treinamentos, né? E esse começo de ano está um agito total, que há muitos anos não tinha um início de ano tão movimentado. É maravilhoso. A gente sabe por quê? Assim, porque, de novo, quando a gente falou de pequenas e médias empresas. O Brasil, a economia do Brasil, que pese o efeito das multinacionais e tal, mas os grandes empregadores no Brasil são as pequenas e médias empresas. Se a gente investir como gestão de pessoas, até esse é o papel social da BRH também, ou seja, como é que a gente prepara os profissionais e as áreas de recursos humanos. Uma boa parte desses profissionais estão em pequenas e médias empresas. E a gente precisa, a gente está aqui para empoderar você, porque essa é a bola da vez agora. Vamos a mais uma pergunta, agora da Solange Caldas Ribeiro. E a pergunta dele é a seguinte: quais ferramentas de gestão em RH poderiam ser utilizadas pelas PMEs, considerando a estrutura organizacional limitada e a necessidade de soluções simples e práticas? Algumas das ferramentas você até já Não, então, aqui na BRH, assim, como é que é o nome dela? É a Solange Caldas Ribeiro. Solange, aqui na BRH a gente tem, e a gente vai ter mais agora com o nosso marketplace, uma lista de profissionais qualificados que vão poder prestar um serviço de extrema qualidade para pequenas e médias empresas, usando ferramentas que existem no mercado, que são excelentes e cada vez mais baratas. Hoje você tem possibilidade de fazer assessment em aplicativos diretamente, coisa muito fácil. Depois a gente pode até, quem tiver a lista aí no chat pode ir sugerindo. Os preços caíram absurdamente. Antigamente, para fazer um assessment de uma pessoa era uma coisa caríssima. Hoje você tem condição de fazer isso por preços justos. E, assim, o grande diferencial é qual é o nível do consultor que você quer analisando, né? Mas isso não quer dizer que a pequena empresa não tenha mais acesso. Hoje ela tem. É só, assim, ter vontade de fazer e fazer com que o dono entenda essa necessidade. Perfeito. Então, assim, só em linhas gerais, está recheado de coisa boa na internet por preços extremamente justos que você pode usar. Ferramentas de recrutamento, ferramentas de seleção, ferramentas de assessment, de desenvolvimento, de gestão e governança que você consegue fazer, de novo, aplicativos. O mundo vai ser um aplicativo. Ou seja, predisposição e curiosidade
estão diretamente ligadas a tudo isso que você estava dizendo, não, Adeildo? Perfeito. Quer saber o que é e procurar. Exatamente. É a curiosidade, né, por buscar. Porque está aí, está disponível no mercado. Eu acho que é bem isso. A gente tem várias peças no mercado. O segredo está em como é que eu monto o meu Lego, como é que eu monto qual a ferramenta e qual é o objetivo que eu quero ela. Saber o segmento, né? Encontra as informações, como depurar essas informações, como estabelecer um filtro, saber daquilo ali, o que cabe a mim, o que me diz respeito. Eu concordo com isso. O grande diferencial para mim do profissional de RH não é aquele que sabe usar o método, mas é qual método eu aplico, entendeu? E ainda dentro disso, né, Deildo, respondendo um pouco da pergunta aí, contribuindo com uma percepção, o fato de você ter isso disponível para a internet significa que você pode, dentro da própria rede, da tua rede de conexões, investigar se aquilo que você está contratando é a melhor solução. Então, não é simplesmente uma consulta avulsa que você faz e que você fica solitário. Você tem hoje todas as conexões que podem te auxiliar, até no sentido de networking. Eu posso usar, faz sentido eu usar, e isso participa dentro desse discernimento, né? Isso, assim, isso evoluiu de uma maneira absurda. Eu sou old school, numa época que a gente fazia pesquisa salarial no papel e na calculadora. Hoje, os grupos de WhatsApp, eles são uma fonte maravilhosa de benchmarking, onde as pessoas se unem numa velocidade absurda. Qual ferramenta você usa? Teve resultado ou não teve resultado? Você consegue me indicar? Você consegue validar? Isso até se você que está assistindo é um fornecedor, ou seja, se você é um consultor e presta serviço, nunca antes a gente foi medido, a qualidade da entrega é online isso. É que nem a gente vai chegar no nível Uber, assim, que é estrelinha, né? Exatamente. Primeiro Uber do que Tinder, né? Quando utiliza aí como aplicativo. O pessoal fica solteiro. É sempre que se trata. Eu também, eu sou comprometido. Só me dizer. É só me dizer. Mas aí, né? A gente está falando de tecnologia em todas as áreas, né? É uma brincadeira que a gente está fazendo, mas por que não, né? Exatamente. Ok. Bom, vamos lá. Agora nós vamos trazer a pergunta da Rejane, tá? Tá. E a pergunta da Rejane é como reter pessoas e torná-las comprometidas em uma empresa pequena, com estrutura pequena e com poucos benefícios? Acho que Obrigada, Rejane. Foi mais ou menos, Rejane, aquilo que eu tinha falado na minha introdução aqui. Uma empresa pequena não consegue competir em termos de capital intelectual pagando só salário. Tipo, eu pago o que eu... Se o dono não tiver a disposição de dividir a criação de valor que ele vai ter com a empresa, esse cara não vai conseguir atrair ninguém. Nem as grandes empresas conseguem mais, para te ser sincero. Hoje o capital intelectual, ou seja, as pessoas talentosas, elas estão cada vez mais sabendo o valor que elas têm. Então elas vão vir trabalhar para a sua empresa, criar valor nessa empresa para ganhar seu salário? Não, eu estou disposto a construir a tua empresa junto com você. E uma parte tem que ficar comigo. Então, equity é o nome do jogo para pequenas empresas que querem se tornar grandes. Eu não vejo outra alternativa. Bem, você já respondeu também a pergunta da Márcia Isabel Moreni, que está aqui no chat, e perguntava como atrair talentos para as pequenas empresas. Eu acredito que o caminho é bem esse, né? O João Zanona nos pede dicas práticas para trazer o RH de fato para a primeira página, ou para as manchetes, melhor ainda, do dia a dia das pequenas empresas. Ô João, aquilo que eu falei, enquanto a gente não tiver, como grupo de gestores de pessoas, a gente não fazer com que os donos de pequenas empresas entendam isso nunca vai vir para a primeira página. Então, o nosso desafio é uma gestão por influência. Mas, de novo, eu acho que a gente nunca teve numa posição tão boa para fazer com que isso aconteça. Também tem um efeito aí que eu vejo acontecendo, é que a gente está no Brasil, a gente está vivendo pós-sucessão de algumas empresas, onde a gente está vendo um monte de donos de empresa, num processo de aposentadoria, ou em última instância querendo gastar o dinheiro que eles conquistaram. E está vindo uma geração bacana agora, que é uma geração de jovens que estudaram, que se formaram, que tem uma visão diferente em termos de gestão de pessoas. Então eu acho que
pequenas empresas, médias empresas, onde o dono ou o fundador já tem essa característica, normalmente eles procuram a área de cultura para estar desde o início formando a empresa que eles querem. Agora, é curioso nesse sentido, e até já tive algumas experiências em consultoria em pequenas empresas, bem que eu vou te falar agora, que é quando chega essa nova pessoa no processo de sucessão, cheia de gás, e aí o pai e a mãe dizem assim, não, sempre deu certo até agora, do jeitinho que a gente fez, não vamos mudar não. Para que tecnologia se sempre deu certo assim? Para que mudar o processo se sempre deu certo assim? Essa é a dificuldade hoje daí de todos, né? A mudança cultural. E esse estigma, né? Quando você falar, né? Como é que é a personagem, né? Eu cresci assim, eu nasci assim. Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. E isso a gente sabe que precisa. Né? O mundo está dizendo para a gente todos os dias, a partir de toda essa experiência, de todas, né, as situações de atração, retenção e evasão das pessoas das empresas, que se as empresas não mudam, as pessoas mudam dali. Né? É isso aí. Então, assim, o resultado desse processo, acho que é a mesma coisa. Aquele que não investe no capital intelectual e aquele também que não entende que isso é importante, vai se dar mal nessa história aí. Tá certo. Bom, Adeildo, vamos para a próxima pergunta, e agora nós estamos aqui com o nosso ouvinte, participando dessa nossa live, que é o Marcos César de Moura Leite. Muito obrigada pelo envio da tua pergunta. E a pergunta dele é: muito se fala em RH 4.0, que aborda a questão de transformação e automação de processos e funções. As pequenas e médias empresas conseguirão se preparar para incorporar essa tendência 4.0? O que você pensa sobre isso? Eu acho que elas estão com a faca e o queijo na mão. De novo, a indústria, o RH 4.0 ou a economia digital, ela tem a ver com cultura e não tanto com tecnologia. Isso é o que as pessoas talvez não entendam. Mindset digital não tem a ver obrigatoriamente com deixar a minha empresa mais ou menos tecnológica, é um modo de pensar. E depende menos de dinheiro do que de boa vontade. Isso, e na verdade aí a empresa pequena ela tem muito mais facilidade para fazer essa transformação do que uma multinacional. Inclusive existem algumas pessoas que dizem que, tem os pessimistas nessa história que dizem que as grandes empresas não vão conseguir fazer a transição. Alguns dizem o seguinte: se o capital é dono de uma grande empresa, é melhor fazer um spin-off, criar uma empresa pequena e nascer já com um mindset digital. Esse aqui vai morrer ao longo do tempo e esse aqui cresce. Se você é dono, se você está numa pequena empresa, a tua chance de ter acesso ao RH 4.0 é muito mais fácil do que uma grande empresa. Então, é só questão de ter o mindset correto, o dono e o gestor entendendo essa importância. Porque é muito mais fácil mudar a cabeça de 10 pessoas do que mudar a cabeça de 30 mil pessoas espalhadas no mundo inteiro. Sem dúvida. Olha só, a pergunta da Ana, obrigada Ana por sua pergunta, e a pergunta da Gisele, uma no chat e uma que havia sido enviada para a gente. Vou na mesma linha do que você estava dizendo agora, essa necessidade da mudança, né? Como fazer com que os diretores de pequenas empresas compreendam que mudar de processos é algo positivo? E a Gisele nos diz: você acha, Adeildo, que às vezes é necessário que a empresa entre em crise para que o dono abra os olhos sobre o valor das pessoas? Então, nós aqui que trabalhamos em RH, vocês que estão assistindo, vocês sabem o quanto que é difícil mudar a cabeça das pessoas. Eu costumo dizer, quando eu vou falar em algumas empresas e eles estão falando sobre cultura organizacional ou mudança de cabeça, o quanto tempo que eu levo, o meu chefe não quer isso, meu dono não acredita nisso, se eu sou um profissional de RH, eu coloco o time, entendeu? Eu vou tentar por mundos e fundos, tentar provar por experiência, por comparativo de mercado, por benchmark, eu vou levar todo o arcabouço que eu tenho de tese e prova para dizer que a gente precisa fazer a mudança. Agora, se o cara não quer mudar, assim, desculpa. Sinto muito. Tem quem quer, né? Porque senão você fica gastando um monte de cartucho. Gostei de uma frase que tinha na frente de uma agência de publicidade aqui em Curitiba que dizia assim: hoje em dia, ou você sai na frente, ou você sai da frente. Bem por aí, bem por aí. É claro que quando você, e aí respondendo, acho que foi da Gisele,
tem empresas que entram em crise e tem tempo para se recuperar. O ponto hoje é que a economia digital colocou uma velocidade nessas coisas que eu acredito que uma empresa que entra em crise dificilmente tem tempo hábil para se recuperar da crise que entrou em termos de capital intelectual e tudo mais. Então a gente começa a ter um grande problema. Nós já estamos dando bronca aqui do Humberto. Vamos lá. O que o Humberto traz para a gente como pergunta? Deixa eu pegar Aqui, ó. Humberto, cadê sua pergunta? Aí. Tenho pouca experiência na área e gostaria de saber se a BRH estaria disposta a realizar programas de treinamento voltada para os donos de empresas pequenas sobre como implantar a área de RH. Grande Humberto! Está feita essa pergunta. Não, assim, sim, Humberto, e até assim, a mudança do modelo de negócio que a gente está aplicando na BRH, que é a BRH deixar de ser menos institucional e ser mais voltada a produto, é justamente para isso. Então, o que a gente está entendendo é que as pequenas e médias empresas devem ser um foco de atuação da BRH. Então, quando a gente diz que a gente vai criar um marketplace de produtos, serviços e soluções para pequenas e médias empresas, isso inclui também treinamento, desenvolvimento, workshops, palestras, coaching, mentoring, assessment, benefícios. Então, toda a gama de produtos, serviços e soluções é o que a gente está nos propondo aqui, é o que a gente está se propondo a fazer com a BRH Paraná. Isso quer dizer que, inclusive, nesse momento, a gente está buscando sellers. O que são sellers? São pessoas que são fornecedores de produtos, serviços e soluções de gestão para pequenas e médias empresas. Então, entre em contato conosco na BRH, porque nós temos interesse que você venha nos ajudar a atender esse público. E se você é um gestor que trabalha numa pequena ou numa média empresa em RH, tenha a BRH como o grande parceiro que você precisa. Porque a gente vai ter a forma certa, a gente vai ter as pecinhas do leque, e aí a gente vai poder te dizer qual peça você usa, que é o melhor custo-benefício. Então, Roberto, sim. Você tocou numa palavra importantíssima ali, que inclusive está na pergunta da Patrícia Maciel. Porque para a pequena empresa, muitas vezes tudo é caro, não é? Então ela pergunta o seguinte: como é que as pequenas e médias empresas podem oferecer um pacote de benefícios competitivo para atrair pessoas? Então, volta só naquela outra pergunta que a gente tem que entender remuneração como um todo, né? Vou dar um exemplo prático, assim, que isso envolve o que a gente chama de fringe benefits, são benefícios que não têm a ver com grana. Cada vez mais, as recentes pesquisas dizem, por exemplo, que uma das coisas que as pessoas mais reputam como algo vantajoso é horário flexível e home office. Então, se eu sou uma empresa de capital intelectual, eu consigo fazer isso muito mais rápido e fácil do que uma grande empresa. Então, as grandes empresas estão correndo atrás para resolver esse problema. Mas, então, assim, você consegue, sim, com maneiras agora criativas e inovadoras, oferecer benefícios, uma percepção de valor muito alta para as pessoas. Perfeito, perfeito. Temos alguns exemplos aqui. A Ana Bassler dizendo: foi isso que eu fiz. Fiquei 2 anos tentando mostrar que existem novos caminhos e perspectivas. Como a gente diz, às vezes, existe vida aqui fora das grandes empresas. Eu acho que todos nós, Ana, até o motivo da live é a gente dizer e foi a minha abertura, nunca a gente teve numa posição tão bacana. Porque se o mercado está dizendo isso, que o capital intelectual é o grande diferencial competitivo. Talvez no passado a gente tivesse dificuldade de dizer isso porque não era verdade. Vamos falar, talvez economia industrial, né, eu uso uma frase do Taylorismo e do Fordismo, que nas minhas palestras, que eu digo o seguinte: o Taylorismo e o Fordismo pregavam o seguinte: eu não sei porque quando eu contrato pernas e braços, vem junto um cérebro. Porque era um movimento onde capital intelectual não era importante. O mundo digital hoje diz o seguinte, é totalmente o contrário. Eu não sei porque quando eu contrato um cérebro, vem junto um corpo.
Que as empresas, inclusive o corpo, quer ficar em qualquer lugar, você concorda? Home office, vai falar, cara, por que eu preciso ficar 2 horas no trânsito para chegar num lugar onde o que vai estar funcionando é meu cérebro? E mais do que nunca perde sentido aquela antiga frase terrível: você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Hoje é o contrário. Hoje os robôs pensam melhor do que a gente. Então a gente tem que... desculpa, eles fazem melhor do que a gente e a gente tem que colocar Nosso diferencial só pode ser o pensar. E olha que interessante, né? O José Nascimento, que está conosco, que já participou bastante, traz aqui uma percepção, traz aqui um comentário, né? Top de gestão. Com a tecnologia e ferramentas ágeis, o RH e seu time conseguem ter mais tempo para ser consultivo, estratégico e focado em resultado do negócio. Assim consegue mais respeito e representatividade. Deixa eu fazer a propaganda digital do José Nascimento, que ele tem um programa Top de Gestão no LinkedIn, que é maravilhoso. É isso que eu falei. Valeu, José. É verdade, eu acompanhei ele no LinkedIn. É o mesmo José Nascimento, que coisa boa, que legal. E olha só, Naruto Uzumaki, tinha ficado lá para trás essa colocação, mas é bem importante. Como fazer com que o RH da pequena e média empresa seja um RH estratégico? Essa discussão de RH estratégico a gente já ouve há bastante tempo, né? Que é um RH há uns 20 anos atrás, mais ou menos, né, Diego? No final das contas, eu acho que qualquer área ela é estratégica quando a empresa a qual ela trabalha dá resultado. Preocupações estratégicas. E aí é resultado. Assim, então, eu acho que a gente vai ser estratégico à medida que a gente incorpora, à medida que os resultados da empresa melhoram e se desenvolvem a partir da área que eu atuo. Então, desde que eu fui trabalhar em RH, todas as empresas que eu passei, todos nós que trabalhávamos em recursos humanos éramos preocupados em potencializar o resultado da empresa. Então, independente do tamanho dela, se você é um profissional de RH e a tua atuação faz com que a empresa tenha mais resultado, você é estratégico. Sim, acho que até penso que a colocação foi no sentido daquela visão antiga mesmo de recursos humanos meramente operacional, de fechar folha de pagamento e tudo isso, só isso. Para fechar com chave de ouro, mais uma contribuição do José Nascimento, que nos diz o seguinte: ativista da marca da empresa. Esse é um novo termo para o líder ou o dono que é inspirador. Acredito que isso seria um caminho para uma empresa pequena ganhar espaço no conhecimento. Hoje a figura dos founders, que é até chamado no mundo do novo empreendedorismo, né, os digital founders, os fundadores dessa nova geração de empreendedores. É bem isso. Eles são, a gente está ouvindo falar de CEOs ativistas, mas são fundadores ativistas. Pessoas que acreditam que a empresa deles, além de dinheiro, consegue ter um impacto na sociedade também. E esses caras reúnem em torno deles pessoas que são apaixonadas pelo propósito. Então, tem hoje empresas que conseguem que pessoas trabalhem para elas gratuitamente, só por acreditar na causa. Empresas que têm open software, ou seja, que não tem direitos, né? Ou seja, eles deixam livre para qualquer pessoa poder contribuir. Se a tua causa é boa, você vai achar quem te ajude a fazer isso. Então, o resumo da ópera é: nós que somos profissionais de gente, de cultura, e considerando que cultura é uma coisa que só o humano é capaz de fazer, nós temos que influenciar os humanos, donos, empresários, diretores de pequenas e médias empresas, influenciar eles para que eles se atentem que o futuro é do humano, é de capital intelectual. Interessante. Olha só, a Patrícia Maciel coloca, voltando àquela questão dos benefícios, traz a polêmica até talvez do falar do fim do emprego, mudanças de relações trabalhistas, visão previdenciária e tudo isso, né? E ela nos diz ali que o próprio conceito de bons benefícios também vem mudando. Vem mudando até porque há alguns que dizem que o emprego está sendo precarizado. Por quê? Porque a gente está colocando... A uberização. É isso aí, a uberização. E alguns dizem que isso precariza a condição do trabalhador. Acho que esse é um viés mais ideológico, né? A discussão aqui ia ficar bem profunda. Vamos ficar uns 3 dias discutindo aqui. Mas o ponto é que, sim, sem dúvida, eu acho que a tecnologia, as mídias sociais, elas empoderam as pessoas e desempoderam as instituições, todas elas. Os CNPJs perdem valor
nós nos relacionamos E com as pessoas começam a ganhar valor. Então, assim, hoje você consegue, através dos aplicativos, as pessoas fazerem trabalhos na hora que elas quiserem, com o retorno que a concorrência, o mercado diz, a livre demanda. E sim, eu acho que a gente está passando um momento único de uma mudança drástica em sociedade, comportamento, trabalho, né, de uma maneira geral. Nós temos mais uma pergunta, Adeildo, que é da Valéria Morona. Obrigada pela tua pergunta, Valéria. Quais os principais temas que as empresas de pequeno e médio porte devem se preocupar para inovar a sua atuação dentro da organização? Então, Valéria, eu acho que se resume naquilo, deixar de ser uma área de transação e ser uma área de cultura organizacional. Símbolos, sistemas e comportamento de líderes. A cultura pode ser tratada na empresa que tem 2 colaboradores até uma empresa que tem 500 mil colaboradores. Então, isso pouco importa. Então, tratar da cultura organizacional, eu acho que vai ser o grande diferencial do recursos humanos. A gente tem que se transformar efetivamente em uma área de cultura. Dá tempo de mais uma? Sim. João Zanona, desculpa insistir no assunto, mas gostaria de saber práticas mesmo que são realizadas por empresas que têm o RH de fato como estratégia. Comitês, reuniões, programas de incentivo, o que você sugere? Então, João, vamos lá. Geralmente você tem o que a gente chama de jornada do colaborador. Então, uma empresa que é estratégica na gestão da cultura, ela se preocupa com o colaborador que algum dia vai trabalhar lá, como é que ele vai ser atraído para trabalhar aqui, e depois que ele veio aqui, como é que eu vou fazer para reter ele, como é que eu vou recompensar, reconhecer, como é que eu vou promover, como é que eu vou incorporar medidas que deixem a minha cultura sendo justa, transparente, igualitária, e depois como é que eu vou fazer se algum dia esse cara sair também da empresa, como é que eu vou tratar ele, e como é que eu vou me relacionar com ele depois que ele sair da empresa, porque pode ser que um dia ele volte. Então, a estratégia na gestão tem a ver com o ciclo de vida do colaborador. Não é mais uma peça da engrenagem, mas é alguém muito especial. Dá para dizer que a gente começa, né, Adeildo, e a gente viveu isso há 20 anos atrás, inclusive juntos, dentro de uma startup, se preocupar desde o balcão, né? Como é que eu recebo esse colaborador? Porque se esse colaborador chega na minha empresa e eu não tenho computador, eu não tenho toda a estrutura para recebê-lo, eu já começo demonstrando um nível de desorganização. Né? Então, ele vai fazer uma integração com todas as áreas para conhecer o negócio, para conhecer as áreas onde ele vai atuar. Eu acredito que é um grande diferencial ainda hoje. Mas hoje a gente está antes disso ainda. Quando uma empresa cria um employer branding, ela está se preocupando com aquelas pessoas que vão se sentir atraídas antes de ser colaboradores. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu até uso isso dentro do meu contexto de palestras, que é qual a diferença entre captação e retenção. Né, e atração. E está justamente nisso que você está dizendo, né? Quando eu estou captando, eu capto por uma imagem. E se eu não consigo captar atrair pelos valores dessa empresa, fica muito mais difícil manter esse colaborador ativo. Né? Se eu vendo uma imagem que não é necessariamente o que a empresa tem para entregar. Bem, a gente está caminhando para o final da nossa live. Eu queria fazer uma proposta aqui, que a gente tinha mencionado antes, era que se vocês que participaram com a gente, ou que ainda vão participar assistindo a live depois, offline, se vocês acham que esse tema é interessante, a gente pode se aprofundar mais, a gente está com a proposta de fazer um workshop disso. A gente ficar uma manhã ou uma tarde criando, discutindo mais profundamente esses temas, e a gente deve fazer isso entre abril e maio. Então, o que a gente está pedindo? Pré-inscrições. Se você se interessa por esse tema de como estruturar uma área de recursos humanos em pequenas e médias empresas, entre lá no site da BRH Paraná, mande uma mensagem para a gente como uma pré-inscrição e a gente vai transformar isso num workshop, ok? Muito bem, obrigada então pela participação de todos vocês. Sheila, parabéns pela participação, adorei. Obrigada, gente. Vamos poder contribuir de alguma maneira. Foi legal, né? Eu gostei. Vamos fazer outras, né? Muito gostoso. Um abração, gente, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, boa noite.